Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal de gestão, vendas, inovação e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson, mercadólogo publicitário e anfitrião do programa, né? A ideia aqui é mediar alguns bate-papos com especialistas de mercado, professores universitários, empresários, quem faz acontecer no mercado local e nacional. Hoje estamos com um convidado super especial, o professor Alexandre Magno, que é consultor, além de professor universitário, é consultor de negócios, de marketing também, e fundador da Escola do Empreendedor aqui em Natal. Seja muito bem-vindo, queria suas considerações iniciais. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo seu convite. Estar abrindo esse projeto é uma honra muito grande para mim. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Pensar em movimentar, o nome é fantástico, Acelera Marketing. A gente pensar em quem está fazendo acontecer, quem está movimentando, quem está fazendo o mercado acontecer. Então, para me apresentar, como o Robson já começou, meu nome é Alexandre, eu trabalho há 10 anos com consultoria e treinamentos corporativos e também tenho atuação na área acadêmica como professor universitário, professor de pós-graduação, e estou aí na loucura de enfrentar o doutorado. Então, também tenho essa outra atividade que é doutorando em administração. Daqui a pouco a gente, se Deus quiser, vai concluir. Bacana. E vai poder ampliar ainda mais os conhecimentos nessa área. O Alexandre caminho, tanto na área acadêmica como na área profissional, ele segue essa trajetória, que é para poucos, mas ele caminha nas duas muito bem. E eu lembro que conheci o Alexandre, acho que foi em 2014, por aí, no projeto Junior Active como voluntário. Eu sempre valorizo quem é voluntário. São pessoas que têm uma visão de futuro, que gosta de colaborar com a sociedade, com o desenvolvimento, inclusive, da área da nossa profissão. E a gente se conheceu no Junior Active como voluntário, o Marcelo Henrique, que estava com a gente. César também. O César, o Michel, contador. Então, tá uma turma muito boa. A gente manteve o contato ao longo desses anos e tem feito algumas parcerias, A gente vai falar também ao longo desse episódio, alguns trabalhos que a gente já fez junto. E é uma coisa, dizer que é uma coisa que eu sempre digo quando eu estou na sala de aula, não com os clientes, mas na universidade. Experimente as oportunidades que a universidade lhe dá. Naquele contexto eu ainda era aluno, E a gente começou tal, e hoje eu colho frutos daquela época. Mas meu coração não foi ali para colher frutos nenhum, eu fui ali pelo voluntariado. Mas você é uma figura, um amigo que eu tenho desde essa época, e outros, como você citou, e os próprios alunos daquela época, alguns eu ainda tenho contato, e isso foi uma coisa que eu colhi frutos depois. Então, quem está aí na universidade, não fique esperando terminar a faculdade para fazer alguma coisa, não. Vai fazer desde já. Você falou uma coisa curiosa. Eu fiz marketing, depois eu fiz publicidade. No curso de marketing, eu era muito aquele aluno de participar da aula, contribuir tudo, mas eu não me envolvia nas atividades do curso. Quando eu virei a chave para a publicidade, eu tive a iniciativa, eu me senti a necessidade de se envolver um pouco mais. Aí eu entrei em centro acadêmico, agência escola, a empresa de consultoria júnior que tinha, e eu aprendi muito, fiz boas amizades que realmente tem até hoje, professores, outros colegas, conquistei clientes lá que estão até hoje também, a gente tem um bom relacionamento. Então, essa iniciativa, desde o início, desde a graduação, é super importante. Mas voltando ao momento que a gente se conheceu lá no Junior Active, que era o programa Mini Empresa, A gente era os consultores dos alunos que formavam uma mini empresa ali período de 2, 3 meses, não lembro exatamente quanto tempo. E apesar de ser um projeto piloto, um projeto ali, uma incubadora para os alunos, tinha os departamentos. Perfeito. Cada mini empresa tinha o departamento financeiro, tinha o seu líder, tinha a logística e tinha a área de marketing. E aí eu queria começar a nossa conversa partindo desse pressuposto, de qual a importância do marketing para uma empresa. Talvez, não sei falar o conceito, mas é realmente a importância para o dia a dia da empresa ter o marketing funcionando bem. Perfeito. É legal a gente pensar nesse projeto, ainda em projeto de incubação, podemos dizer assim, mas já a noção de que a empresa tem suas áreas e de que as áreas conversam entre si. A primeira coisa para a gente definir empreendedorismo é que o empreendedorismo ele não é uma fragmentação, como a gente vê na faculdade, Então, assim, eu tenho marketing, eu tenho finanças, eu tenho logística, eu tenho processo. Não é isso. Existem setores que caminham juntos, são codependentes ali. Mas falando especificamente do marketing, eu costumo dizer para os meus clientes, quando eles estão começando a pensar no negócio,
Lá na Escola do Empreendedor, a gente trabalha tanto com clientes que já têm negócio, né? A gente tem negócio lá de mais de 20 anos. E a gente tem clientes que estão com a ideia e querem começar. Então, a gente tem uma mentoria para quem está começando um negócio. E as 3 perguntas básicas são o que, por quê e para quem. Quando você vai começar um negócio, você tem que pensar o que é que eu estou fazendo, que produto eu estou vendendo, que negócio eu estou criando. Isso vai além de pensar só na resposta do produto, mas diferenciais ali que envolvem. Segundo, por quê? Quer dizer, por que as pessoas vão consumir aquilo? Eu tenho 3, 4, 5 lojas iguais. Por que eu consumo na A e não na B? Eu tenho que pensar nessas respostas antes de cair em campo. Eu tenho que encontrar essas respostas. E o terceiro é o para quem. Significa dizer quem é que vai comprar. Aquela máxima que vende para todo mundo não existe. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, o que, por quê e para quem? Qual é o objetivo? Qual a importância do marketing? É olhar o para quem. Muitas vezes a gente vê os empreendedores parando no porquê. Então, eu tenho uma ideia de um produto que todo mundo vende, quer dizer, o quê, mas eu tenho um diferencial, é o porquê. Por que a pessoa vai lá comprar? Mas eles param aí. E aí isso não funciona, porque o que me agrada não necessariamente lhe agrada. A forma de comunicação que me atrai não necessariamente atrai a outra pessoa. Isso é necessidade de estudar o para quem eu estou atendendo, qual é o canal de comunicação que ele utiliza, por onde ele passa, quanto ele está disposto a pagar, quais são os atributos que ele quer naquele produto. Então, entender esse cliente é o pilar principal para o crescimento da empresa. E aí, por quê? Qual é o crescimento disso? Por que isso influencia no crescimento da empresa? Por 3 coisas. Primeiro, quando eu sei para quem eu estou vendendo, eu não jogo dinheiro fora com propaganda inútil. Sendo bem direto. Tem muita empresa por aí que joga dinheiro fora com propaganda inútil. Por quê? Porque tal tipo de propaganda é muito bom. Porque tal tipo de propaganda é muito útil. Porque todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo. E a pergunta é, para quem você está vendendo? Esse para quem, essa pessoa, ela vê aquele programa que você vai divulgar? Essa pessoa usa aquela rede social? Essa pessoa passa por esse lugar? Essa pessoa é atraída por esse tipo de propaganda? Então, não necessariamente a propaganda funciona se eu não souber o para quem. Primeira coisa, para não jogar dinheiro fora com propaganda. Segundo, para não estocar produto que não vai vender. Muita gente faz isso também. Poxa, esse produto está saindo muito. Eu fui no concorrente, está saindo muito. Eu nunca pesquisei para saber qual é o produto que meu cliente quer comprar. Então, aí eu estoco produto, fico cheio de produto no estoque, porque eu comprei um produto barato, boa negociação, mas não é o que o meu cliente procura. Então, primeiro pela questão do caixa da empresa, no sentido de não gastar dinheiro jogando dinheiro fora com propaganda inútil. Segundo, o estoque. E o terceiro é para você faturar mais com o poder da especificidade. Eu tenho falado muito com os meus alunos, por isso que está aqui na minha cabeça, o poder da especificidade. Aí, se você me permitir, eu vou contar uma história. Que eu sabe que eu prolongo nas minhas falas, né? Mês passado, eu fui ao Rio de Janeiro com minha esposa, com minha família, entre eles minha esposa. E aí, minha esposa, ela tem 2 problemas. Ela tem intolerância à lactose e intolerância a glúten. É uma luta, é uma luta. E a gente descobriu isso há pouco tempo. Então, a gente tá assim, tipo, procurando desesperadamente. Mas fomos para o Rio de Janeiro, ela levou algumas coisas, comprou aqui uns biscoitos, umas coisas, porque se apertasse, ela tinha como se resolver. E a gente resolveu ir num shopping. E aí, todo mundo andando normal, passando quiosque, loja, a gente indo para a praça de alimentação. No caminho, havia um quiosque de doce, salgado, tal, e tinha escrito sem glúten e sem lactose. Todo mundo continuou andando. Ela parou. Imediatamente. E disse, peraí, gente, peraí um minutinho. E voltou, e foi lá e comprou. Inclusive bem caro. Mas pela necessidade, comprou. O que é isso? Isso é o poder da especificidade. Eu até vi, porque eu também sofro junto com ela, né? Uhum. Mas quem estava com a gente nem viu, passou direto. Eu talvez até tivesse passado direto também, se não tivesse com ela. Mas aquilo chama a atenção dela. Por quê? Porque falou diretamente com a necessidade dela. Talvez se tivesse lá o mais gostoso, ela não pararia. Não pararia. Estaria falando com todo mundo e não estaria falando com quem interessa. Perfeito. Né? Preço não pararia. Mais gostoso não pararia. Ampla variedade não pararia. O que para ela é sem glúten, sem lactose. Não precisa chegar nesse extremo. Até que é um bom mercado. Mas não precisa chegar nesse extremo. Mas assim, não dá para atender todo mundo. Eu preciso olhar para a sua empresa e eu preciso ver a minha cara. O seu cliente precisa ver a cara dele.
Então, se o seu cliente descer o perfil do seu cliente, ele é tal classe social, ele tem esses costumes, ele tem esses hábitos, ele tem que olhar para a sua loja e ver ele lá. Se ele não vê, ele passa direto. Então, são esses 3 pontos aí. Não jogar dinheiro fora com propaganda, não comprar produto que não precisa e atingir o cliente pela especificidade. Perfeito, concordo plenamente. E aí, se você hoje acha que está atendendo todo mundo, dê um passo atrás. Total. E pense, quem eu consigo atender melhor? Qual o produto que eu tenho e quem se beneficia mais com esse produto, né? E aí você consegue começar a segmentar. O primeiro passo é dar esse passo, analisar a quem você atende melhor, com melhor qualidade, mais rápido, né? Quanto mais específico, mais interessante. Agora dá medo, viu? Sim. Dá medo, porque o cara pensa assim, poxa, mas e se eu tivesse aqui uma estufa com salgados normais? Porque de repente ela vem, que ela é sem lactose, eu estou usando o mesmo exemplo da minha esposa, ela vem para comprar sem lactose, a marido dela vem junto e compra uma coxinha normal. Esse é o primeiro passo para se perder completamente. O puxadinho. Entende? Eu vou botar uma loja de roupa masculina, moda masculina. Aí eu penso tudo pro homem e tal. Penso, pô, mas a esposa vem junto. Bota uma prateleirazinha com as roupinhas de mulher. Aí fica toda a loja masculina, mas fica uma prateleira aí com roupa feminina. Uma coisinha acanhada ali no canto. É o fim, é o começo do fim. Porque você tá dizendo pro cara, eu não tô atendendo só você, mas a mulher também, eu não tô atendendo só você. No final, não tá atendendo ninguém. E o homem talvez não se identifique com aquele ambiente mais. Não mais. Né? Com o tempo ele vai se perdendo. Ele vai dizer, isso aqui não é para mim. É para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo. Então dá um pouco de medo, porque quando você vê alguma coisa, poxa, tá caindo o preço, tal, tá caindo o volume de venda, vou atender mais um cliente. Não é o caminho é o contrário, é atenda mais daquele mesmo cliente. Exatamente. E os próprios clientes, eles perguntam, você vai numa pastelaria deliciosa, o que é que o cara faz? Rapaz, se tivesse sanduíche aqui, era bom demais. Será que cabe no seu portfólio de, cliente, de produtos, ou você está se perdendo? Será que foi um cliente ou foi realmente o mercado lhe procurando? Então, dá um certo medo, mas a gente não está falando necessariamente de mais clientes. A gente está falando de clientes mais identificados com você, que pagam mais pelo seu produto, que saem do outro lado da cidade para comprar o produto. Esse é o lance. O cara sai de um lado da cidade para o outro, porque ali tem aquele negócio que eu sei que é bom. Essa empresa sobrevive e não precisa se preocupar com o concorrente. Não. Né? Exato. Então, é super importante esse olhar realmente para o quem você vai atender, de que forma você vai atender, para que o cliente se sinta especial. Né? Que ele não é mais uma empresa, não é mais tem 100 sanduicherias. Não, tem 100, mas tem essas 5 aqui que me atendem bem melhor, que atendem minhas necessidades, seja ela qual for, seja uma restrição alimentar ou qualquer outro interesse. Eu tive um cliente uma vez que ele não colocou em prática, porque ele teve uns problemas pessoais, e não saiu do papel. Mas o projeto dele, que a gente desenhou junto, era uma sanduicheria temática sobre Harry Potter. O cara que é fã do Harry Potter, ele muda de estado para ir comer esse sanduíche. É aqui no Rio Grande do Norte, seria, né? Seria aqui em Natal. Mas o cara lá de Recife, ele vem aqui comer esse sanduíche. Pode ser o preço que for. O cara vem. Não saiu do papel ainda. E nem vai sair, devido a questões que ele teve. Mas, inclusive, fica a dica aí para quem está assistindo a gente. Olha a preciosidade. O cara vai sair, o cara sai para ir lá, porque lá é assim, assim, assim. Então, é esse tipo de... que aí também está inserido a experiência, né? Experiência envolvida, mas só tem experiência sobre quem é a pessoa. Sim. Senão é experiência genérica. Certamente. E como você avalia a maturidade do mercado em relação às práticas de marketing? Você que está aí no dia a dia, tanto na academia, né, formando os futuros profissionais, como no dia a dia visitando empresas, recebendo empresários, dando mentoria, consultoria. Como você avalia a maturidade? Assim, nosso corpo de clientes, nossos clientes eles estão muito dispostos a crescer, a inovar. É meio que uma característica própria deles, porque a gente faz sempre uma reunião inicial de diagnóstico, uma reunião de sondagem, diagnóstico, e eu deixo isso muito claro. A gente vai propor mudanças. E essas mudanças talvez mexa com a sua mentalidade, mexa com o que você pensa. Porque se não for para ser assim, então vai para outro canto, né? Vai fazer outras ações, outras capacitações. E eu acredito muito que a gente tem que mexer na mentalidade do empreendedor.
Se eu estiver falando de uma empresa que fatura mais de 1 milhão por mês, que tem 300 funcionários, aí tem um corpo, tem compliance, tem diretoria, é outra conversa. Mas o empreendedor que está ali com seus 30 funcionários, e ele que toma conta, no final das contas, é o humor dele que define. Eu tenho que mudar o cara, não adianta mudar os processos. Então a mentoria ela é muito disso, é mudar a mentalidade. Às vezes eu até confronto, discordo, porque eu tenho que mudar a mentalidade do cara. Portanto, se ele não está disposto a isso, ele nem entra na mentoria, que ele já sabe que vai ser assim antes. E graças a Deus a gente tem bons resultados de pessoas que realmente fizeram o negócio crescer. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem vem disposto a fazer o negócio crescer, disposto a mudar, compreende o que é o marketing na real. O que é o marketing na real? É o que a gente conversou agora. Compreender, estudar, entender o cliente antes de qualquer decisão. Agora, existe um outro grupo que não está muito disposto a isso, que construiu a empresa para si, não para crescer. Esse grupo tem uma ideia, coloca ela em prática, gasta muita grana, algumas dão certas, outras não, e vai no erro e acerto, tateando para ver o que acontece. Essa é a diferença. Quem pensa estrategicamente, olha para o cliente, define todas as ações baseadas no cliente. É importante isso aí. Quem pensa estrategicamente, toma decisões baseadas no cliente. Agora, quem não pensa estrategicamente, vai no erro e acerto. Aí, perde grana, perde tempo, perde... E acaba desacreditando, né, no próprio marketing. Ele tenta tudo sem consistência, sem ter uma base e acaba achando, o marketing não funciona, essa estratégia não funciona. Exatamente. Né? Se fala muito, se faz pouco e acaba não tendo resultado nenhum e já aí vem a frustração, vem um monte de traumas, inclusive. Não vou trabalhar com agência, não vou trabalhar com consultor, porque eu já tentei de tudo e não fiz, não deu certo, né? O grande lance é assim, uma ação isolada não é marketing. A gente até já conversou em outros momentos sobre isso. Isso. Sobre conseguir que as pessoas coloquem isso na mente e isso funciona muito. Ação isolada não é marketing. Ação isolada é uma ação pontual que você vai lá ver se dá certo. Marketing estuda o cliente antes e faz a ação baseada nele. E aí uma coisa importante, Robson. Estudar o cliente antes não significa gastar milhões de reais numa pesquisa de mercado. Você tem como estudar o cliente gastando muito menos ou gastando nada. Principalmente hoje em dia com as ferramentas digitais. Muitas ferramentas. Muitas informações e a simples observação. Você vai no concorrente, você no próprio estabelecimento, como proprietário, como gestor, observar como o cliente se comporta dentro da loja, quais são os termos que ele fala na conversa, que ele escreve. Conversar, perguntar mesmo, no questionário perguntar. Você falou uma coisa genial. Genial. Ir para a loja. Porque tem empreendedor que fica dentro do escritório dele. E aí quando a gente fala assim, o olho do dono não engorda o boi, ele vicia. Eu tenho essa frase, né? O olho do dono engorda o boi. Não, ele não engorda, ele vicia. Se você ficar o tempo todo precisando de você lá, tá complicado. A sua equipe tem que trabalhar. Mas isso não significa que você não vai descer na loja. Você tem que ir para a loja, você tem que conversar, tem que ver o cliente, tem que sentir o cheiro do movimento, tem que viver ali a empresa. Como você falou, o cara já coleta informações ali. Mas você pode também fazer mais estruturado, você pode usar ferramentas, você pode contratar uma agência se você tiver condições para isso. O lance se não dá para fazer o maior, começa a ouvir o seu cliente. Você já vai ter muita informação interessante. Com certeza. E essa é uma grande questão, né? Você fazer uma ação estratégica e não por impulso. Fazer a ação, como você bem falou, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Todas as lojas estão fazendo dancinha no TikTok, vou fazer para vender. Será que seu cliente se identifica com essa dancinha, né? Perfeito. Será se essa é uma ação que vai trazer visualização, curtida, mas talvez nenhuma venda, né? E aí o tema que a gente definiu aqui é marketing café com leite. Justamente o marketing que não conta. Né? Quando a gente era criança, tinha os primos mais velhos, vamos brincar de ti, cara, não, mas você é café com leite, não conta, né? Você pode fazer o que quiser. Eu tenho muita raiva de ser café com leite. Você pode fazer o que quiser. Que eu era o caçula, sempre fui o café com leite. Caçula sempre café com leite. Sempre café com leite. Então, assim, é o que muitos empresários acabam fazendo, um marketing café com leite, que ele, às vezes, investe ali numa ação, se dedica muito a alguma atividade, mas não é efetivo porque, de fato, ele não está fazendo algo consciente. Está fazendo algo por impulso, né? E acaba que não tem o resultado que ele gostaria de ter. E uma coisa importante, faturamento não é o objetivo de uma estratégia de marketing.
lucro é o objetivo de uma estratégia de marketing. Isso é uma coisa que parece muito simples e muito óbvio. Mas se você olhar no dia a dia, você percebe claramente que as pessoas estão desesperadamente em busca de faturamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a lucratividade ela nem está em aumentar as vendas. A lucratividade, às vezes, ela está antes disso. Eu vejo isso diariamente. Eu preciso aumentar as vendas e tal. Mas todos os processos internos estão desorganizados. O produto não é entregue da melhor forma. Às vezes você pergunta assim para o cliente, me diga uma coisa, no caso, eu falando do meu cliente, né, para um empresário, me diga uma coisa, puxa aí qualquer cliente do seu sistema. Aí o cara puxa lá, José. Quando é que José comprou na sua loja? Deixa eu olhar aqui. 20 de janeiro de 2022. De 20 de janeiro de 2022 até hoje, ele nunca mais comprou um produto desse. Uma loja de roupa. Quer dizer que José, durante um ano todo, ele só comprou uma vez? Não. José comprou em outro lugar. Por que ele não comprou em você de novo? Porque você não mandou uma mensagem para ele na semana seguinte. Porque o seu atendimento não atingiu ele. Porque o seu cliente empurrou a venda em vez de oferecer alguma coisa que estivesse adequada a ele. Porque o ambiente da sua loja, na hora que ele foi pegar o produto, estou dando exemplos aqui, ele mandou mensagem dizendo, vou só passar para pegar, já fiz o Pix. Quando ele chegou lá, não tinha nada pronto, ele teve que ficar esperando. Então, José, ele comprou roupa em vários outros lugares, mas não foi na sua loja. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, uma estratégia de marketing nem é propaganda. É interno. Sim. É pensar nessa experiência. Muitas vezes é vender melhor e não vender mais. Exato, é vender melhor. E aí, José, que a gente está usando aqui José como exemplo, ele vai comprar em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio. Portanto, não é aumento de, necessariamente, aumentar a carteira de cliente, é o mesmo cliente. Não é investir em captar novos clientes, não novos é captar leads. novos clientes. Uma coisa que eu faço muito, a gente tem lá na Escola do Empreendedor, uma que você até conhece, a professora Érica, que trabalha na área de WhatsApp, né? Sim. Eu estou com um curso com ela, que a gente está oferecendo a alguns clientes, são 4 encontros, ela fica com 2, eu fico com 2. E aí ela fala sobre a ferramenta, o WhatsApp Business e tal. E eu vou direto para a empresa em si, né? Aplicar na empresa, nos últimos 2 encontros. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, e eu coloco a resposta no quadro. Aonde você está escondendo dinheiro? E a pessoa, escondendo dinheiro? Como assim? Aí eu começo a colocar lá. Cliente que deixou você no vácuo no WhatsApp, você nunca mais falou com ele. Cliente que comprou uma vez e nunca mais você deu um oi para ele. Cliente que teve problema na compra, você resolveu, mas achou melhor não falar com ele. Aí tem uma série de coisas. Se você pegar o WhatsApp de qualquer loja, tá lá todas as respostas. Então, muitas vezes não é novos clientes, não é um esforço incrível de venda, mas é com as mesmas coisas que você tem, você conseguir captar mais cliente. Isso aumenta a lucratividade quando você baixa o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Por isso que é lucro, não é faturamento. Exatamente. Você investe para captar um novo cliente. Você investe em treinamento de sua equipe, comissão, quando é efetiva a venda, né? Investimento em mídia. E aí você investiu R$1.000. Aí captou 10 clientes. Cada cliente custou R$100. Isso. Beleza, você vendeu um produto de R$500. Fechou a conta. Mas se você todo mês você sempre tiver a necessidade de investir R$1.000 para captar mais 10 clientes, ótimo, é necessário ter uma continuidade na estratégia. Mas você pode vender mais para quem já é seu cliente. E aí você, Exato. Com uma mensagem do WhatsApp, uma ligação, um e-mail, você consegue vender mais peças, né, mais produtos, como no caso de uma loja, uma camiseta, uma blusa, uma calça a mais, sem precisar investir esse 100 para trazer o cliente de volta. Perfeito. E fica aí a mensagem para os empreendedores que estão assistindo seu programa. Existe muito dinheiro escondido nos clientes que você acha que eles vão voltar automaticamente. A missão, eu sempre, quando eu estou do outro lado da bancada, eu sempre pergunto no final assim, o que o cara pode fazer amanhã? No caso, eu estou entrevistando um cara, o que o cara pode fazer amanhã? E eu diria, o que é que você pode fazer amanhã, empreendedor? Pega o teu WhatsApp, da tua empresa, da tua loja, junta aí com a equipe, quem é que trabalha com isso e tal, e vai olhando as conversas antigas. Tem muito cliente lá. Quantas oportunidades de fazer uma venda a mais? Comprou uma peça, qual peça combina com aquela outra? Exato. Né? Ou indicação. Uma estratégia simples. De graça. Aliás, eu vou corrigir porque conceitualmente eu falei errado. Uma ação simples. Não é uma estratégia, porque não faz parte de um contexto estratégico. Uma ação simples
gratuita, mas que eu já vi diversas vezes com meus clientes gerar venda. Vamos dizer que eu tenho uma loja de roupa infantil. Eu tenho uma cliente com uma loja de roupa infantil. E aí, a minha cliente, ela tem um filho de 7 anos. Chegou peças de 7 anos. Eu estou todo desorganizado. Não é o caso dela, ela está organizada já, mas como exemplo. Estou todo desorganizado, não preparei nada, não cataloguei os clientes. O que eu faço? Vai aqui no teu WhatsApp, bota buscar 7 anos. Ele vai mostrar todas as conversas que apareceu com mães ou pais pedindo 7 anos. Agora é só mandar mensagem. Um outro exemplo, eu tenho um cliente de produtos naturais. E quem usa o WhatsApp Business pode colocar uma etiqueta. Eu tô fazendo pressuposto que a pessoa nunca fez nada. Que está começando do zero. Tá uma zero. bagunça completa. Se você já está organizado com a etiqueta, aí a etiqueta é perfeita. Beleza, seleciona, né? filtra. Mas aí você está totalmente desorganizado. Aí eu tenho um cliente de produtos naturais. Aí ele vende lá um negócio chamado vinagre de maçã, que diz que emagrece. Eu comecei agora a tomar, daqui a uns 2 meses você me entrevista de novo, a gente vê se funciona mesmo. Mas o vinagre de maçã, tem que tomar todo mês. O bichinho dura um mês. O que eu vou fazer aqui? Vai no buscar vinagre de maçã. Quem foi que comprou vinagre de maçã há mais de mês? Fala com ele. Ele precisa comprar de novo. Se não comprar de você, ele compra de outro. E assim com todos. Hoje mesmo eu estava com um cliente que é doceria, que trabalha com bolo. E eu disse, cara, quem comprou um bolo e gostou, ele quer comer de novo semana que vem. Bota aqui no buscar bolo tal. O cara vai. Agora, é claro, se você está organizado com WhatsApp Business, estruturado, é outra coisa. Mas eu estou dizendo, dá para começar do jeito que você está. Bacana. O importante é dar o pontapé inicial. Exato. Né? Assim, tem muita gente que é uma esponja, absorve muito conteúdo, está assistindo esse podcast, está assistindo outros vídeos, absorve, escreve muitas vezes, chega na empresa, vai só apagar fogo. Continua sendo um empresário bombeiro apagando fogo. Né? Então, o Alexandre falou uma coisa bem interessante, é o que você pode fazer amanhã. Isso. Né? É isso. É ver o que você já tem e aí você melhorar os processos e aproveitar as oportunidades que já existem dentro de casa. Né? Mas pensando quem ainda não tem oportunidade ou quem precisa de algo a mais. Já faço esse dever de casa. Quais seriam as ações básicas de marketing ou os processos básicos de marketing que todo empresário deve ter em sua casa, né? Em sua empresa? Beleza. Primeira coisa, uma análise contínua do cliente. A gente está partindo agora de alguém que já está estruturado. Isso. Já faz o feijão com arroz e quer acelerar um pouco mais. Primeira coisa. Análise contínua do cliente. O que significa isso? E aí eu vou simplificar, porque se a gente complicar, a pessoa vai dizer, eu vou fazer e em uma semana se perde. Então, escolhe um método de análise do cliente. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro método, análise da persona. O que é isso? Vai no teu Instagram, seleciona 10 pessoas que interagiram com a sua página e analisa e escreve quem são essas pessoas. É homem, mulher, velho, adulto, tem esse gosto, não tem. Se for um Instagram fechado, pula e vai para outro. Mas seleciona 10, faz isso cotidianamente. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você vai começar a entender quem é o seu cliente. Uma forma de análise. Outra forma de análise, pesquisa mesmo tradicional. Então, uma vez a cada 6 meses, por exemplo, você elabora uma pesquisa simples num Google Forms da vida, coloca lá o link, entra em contato até pelo inbox com os clientes, isso até aumenta a interação, né? Entra no inbox, pede para eles preencherem. Eu tenho 5 mil clientes, vou conseguir 5 mil respostas? Não, vai conseguir 50. Mas você não tinha nenhuma. Então vai lá e depois analisa aquele perfil do cliente. Daqui a 6 meses faz de novo. Uma outra forma. Terceira forma, a coisa mais simples do mundo. Papelzinho na loja, no balcão, na hora de pagar a conta. Perguntas básicas, 5, 6 perguntas, entendendo quem é o perfil desse cliente. Agora, não pode pegar esse papel e botar numa gaveta. Analisa aquilo ali. Então, a primeira coisa que eu diria, seja qualquer um desses métodos, de maneira contínua, fica analisando o teu cliente. Mas de maneira formatada, não assim, eu estou analisando. Não, escolhe o método e faz isso continuamente, para você poder comparar. Não dá certo fazer métodos diferentes. Hoje eu vou fazer porque aí fica... Tem que ter um histórico, né, para você poder comparar uma coisa com a outra. A primeira coisa seria a resposta sempre está no cliente. A resposta sempre está no cliente. Sempre. Sempre. Não é que o cliente tem sempre razão. Não, é diferente. Mas é que ele sabe sempre... Sim. É ele que sabe a resposta. É diferente. Quem tem sempre razão, fica uma mensagem que não tem a ver com marketing, mas quem tem sempre razão é o teu funcionário, que está ralando lá todo dia. Com certeza. Né? O cliente deu um grito no funcionário, você... Amigo, aqui... essa é a minha equipe. Na maioria das vezes você perde muito mais dando razão ao cliente
que não tem razão, e você perde um funcionário, um colaborador que tem muito valor para o seu negócio, do que você, né, saber mediar e saber contornar a situação caso a caso. Exato. A sua equipe é o seu tesouro. Então, primeira coisa é isso. Continuamente, sabe? Continuamente. Não dá para fazer uma vez e se perder, não. Continuamente. Primeira coisa. Segunda coisa, tomar decisões a partir desses relatórios. Aí o que eu diria era, de maneira programada, se reúne com tua equipe de liderança, seja gerente, seja marido e mulher, pai e filho, se for um negócio familiar, mas de maneira continuada. Então, assim, se eu estou fazendo essa análise uma vez por mês do cliente, então logo após a análise, se senta e discute essas coisas. E a terceira coisa nesse processo é o que o meu concorrente ainda não faz. Visita o teu concorrente. Encontra o gap do mercado, encontra a lacuna que está todo mundo deixando. Pronto. Estudou o cliente, discutiu com sua equipe, encontrou o gap do concorrente, você está sempre um passo à frente. Bacana que você sempre cita 2 ou 3 ou 4 ações, né? Nunca é uma única ação. Certo. Apesar que tem empresário que gosta de apostar as fichas em uma única ação, uma única estratégia, e aí corre o risco de não ser efetivo, corre o risco de investir muito tempo e recurso naquela ação e no final não ter o resultado que espera ou ficar deficiente em outras. Ele olha muito para uma coisa e deixa as outras de lado. Qual o risco do empresário fazer esse tipo de escolha? Na verdade, quando eu penso em ações, eu sempre penso em ações sequenciais. Quem ouve mais eu falar, né? A gente já está junto há muito tempo, vê que sempre que alguém me pergunta alguma coisa, eu digo ali 2 ou 3 ações sequenciais. Porque uma coisa sozinha não faz efeito. Então, por exemplo... Uma andorinha só não faz verão. Não faz verão. Então, fiz a pesquisa, botou na gaveta, não serviu de nada. Eu me reúno toda semana com minha equipe. Mas cadê a pesquisa para alimentar essa reunião? Eu me reúno com a minha equipe, eu faço a pesquisa, mas eu não analiso concorrente. Então, é preciso ter a sequência das coisas. Agora, especificamente sobre estratégia, eu diria que não é nenhuma questão da estratégia ser isolada ou ser uma multiplicidade de estratégias. Mas é você criar uma estratégia adaptativa. O que significa uma estratégia adaptativa? Onde você consegue equilibrar continuidade e inovação. Eu preciso olhar para a minha estratégia com essa capacidade de adaptá-la ao mercado. Então, eu tenho uma continuidade, mas eu estou atento às inovações. Então, um exemplo claro que nós vivemos. Eu sempre quis migrar a Escola do Empreendedor para o universo online, no sentido de produto. Estar lá eu sempre estive. No YouTube, no Instagram, no Telegram, sempre tive contato com canal no Telegram, canal no YouTube, página no Instagram, sempre tive. Inclusive, aproveito para fazer propaganda. Com certeza. Me sigam, Escola do Empreendedor Natal. Em todas essas redes aí. Mas eu nunca tinha oferecido um produto. E eu sempre quis. Mas, vamos vendo aqui e tal. Não sentia muita demanda do cliente, fazia esses passos e não tinha muita receptividade. Até que chegou a pandemia, todo mundo correu para se adaptar. E aí, o que eu fiz? Rapidamente, peguei uma demanda reprimida que eu tinha de alunos e disse, gente, não vai ter como ter o curso, mas eu vou fazer ele online. Todo mundo aderiu. Viramos uma empresa online. Só que agora, os meus clientes, eles estão doidos para tocar um no outro, para apertar a mão, para se ver. Então, os produtos online continuam. Mas eu peguei a equipe e até a minha equipe pediu. Pelo amor de Deus, a gente quer sair de casa. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o escritório. Aí a gente foi, montou, que você já conhece, montou novamente o espaço que a gente tinha desmontado, né? Agora em outro lugar. E começamos a atender os clientes presencialmente, ainda com os produtos. Então, o que eu quero dizer é que a linha mestra da nossa estratégia, ela continua. Como é que a gente comercializa, quais são os públicos que a gente atende, quais são os produtos que a gente oferece, o que é valor para a gente, o que a gente não faz. Tudo isso está muito definido. Mas existem detalhes que a gente tem que ir adaptando de acordo com o mercado. Então, a linha mestra está aqui. Eu não posso mudar completamente minha rota. A linha mestra está aqui. Mas eu vou adaptando de acordo com o mercado, com problemas, com o que vai acontecer no contexto. Acho que aí a gente encontra o ideal. Não que todo mundo que seja fácil encontrar o ideal. Mas fácil não é, né? Mas é o caminho. Mas é o caminho. Tem muita gente que acaba apostando em
não é nem uma estratégia, é uma ferramenta em si. Ah, todo mundo está no Instagram, vou para o Instagram. Você já até falou sobre isso, né? Será que seu público está no Instagram? Exato. Né? E só o Instagram, postagem atrás de postagem, vai resolver seu problema comercial? Não. Né? Muita gente aposta, às vezes procura agência. Eu tô querendo, eu não faço marketing aqui, a partir de agora eu quero fazer. Quanto você faz gerenciamento de redes sociais? Como se o marketing resumisse a rede social. Que nem é rede social, é Instagram. Exatamente. O povo, na verdade, nem rede social de forma geral exato. é Instagram. É uma plataforma só e ele entende como se fosse toda a ação. É uma ferramenta, ele entende como se fosse toda a estratégia. Então, realmente, isso é um risco muito grande e acaba gerando frustração. Né? Ele, de repente, pode até ter um resultado ali no Instagram, mas esse resultado não se converte em vendas. Exato. É importante isso aí. A gente tem que vender. Vender. A gente tem que lucrar. É o ponto final da história. A meta não é ter uma empresa famosa, é ter uma empresa lucrativa. Agora, eu vou até fazer um comentário aqui que não é para o empreendedor, mas é para os consultores, professores, treinadores, publicitários. Eu vejo que, até por ouvir de clientes, nós no mercado, né, nossa profissão no mercado, a gente às vezes falha na nossa própria comunicação. Em que sentido? A gente definiu quando voltou entre aspas, né, da pandemia, como eu falei, voltou para o escritório, a gente sentou e redesenhou missão, visão e valor da Escola do Empreendedor. E um valor que eu coloquei lá foi algo que é muito claro para os meus clientes, mas eu queria que estivesse estampado, que chama-se posicionamento. E eu não estou falando de política, não tem nada a ver com isso, mas eu estou falando com o cliente. Eu já tive diversos momentos de eu chegar para o cliente e dizer, eu não concordo com essa ação que você quer fazer. Inclusive hoje, para ser mais exato. Eu orientei um cliente numa situação e eu disse, agora, se você quiser tomar um outro caminho, não tem problema. A gente simplesmente não toca mais no assunto e segue com os nossos trabalhos nas outras áreas. Agora, nesse quesito aqui, eu iria por esse lado. Eu estou usando esse exemplo porque foi hoje, mas isso acontece toda hora. E o cliente ele tem todo o direito de tomar a decisão dele. A empresa é dele, eu sou um consultor. Mas eu preciso deixar claro qual é o lance, qual é a minha opinião. O que eu faço hoje? Que eu não fazia 6 anos atrás. Aprendi nos primeiros anos, né? Eu estou há 10 anos, aprendi nos primeiros 3, 4 anos. O que eu faço hoje? Primeira reunião, eu mostro ao cliente qual é o nosso direcionamento. A gente acredita nisso. Por aqui dá certo, por aqui não dá certo. A gente já fez assim, já fez de tal jeito. É por aqui que eu vou. E aí o cliente fica se quiser. O que acontece, e eu não estou falando de ninguém especificamente, mas já há vários no mercado, que é assim, eu preciso do cliente. Então, assim, tudo que ele disser, eu vou dizer que vou fazer. Mesmo sabendo que na hora não vai rolar. Você está deixando de exercer seu papel de consultor. Exato, né? É o papel de consultor, não de executor. De fazer um diagnóstico, identificar que aquele caminho não vai ser positivo para o cliente e mesmo assim seguir. Seguir, né? Porque ele quer. Porque morrer ele tá abraçado pagando. junto, né? Não, em vez de você rola. apontar um caminho que é muito mais viável. Então, por exemplo, treinamento. Você podia falar sobre tal tema? Não, cara, tua empresa não precisa disso. Tua empresa precisa de tal coisa. Ou não é o momento ainda. Ou não é o momento ainda. Eu não sou um treinador, eu sou um consultor que estou dando treinamento. Mas é o consultor. Então, falta isso em alguns momentos. E aí a gente tem que também conscientizar o empresariado, nós temos que fazer isso. Em que sentido? Cara, se você está indo contratar um consultor, você tem que pesquisar sobre aquela pessoa para saber se a forma de trabalho, o que aquela pessoa acredita como crescimento empresarial está alinhado com o seu. Senão você vai ficar brigando, gastando dinheiro à toa. Não tem muito a ver com o que a gente está conversando, mas eu acho importante, até como você está começando o primeiro programa, eu acho importante entender isso. Quem vem aqui para falar tem uma visão estratégica de negócios. Ou você está alinhado com aquilo e vai contratar aquela pessoa, ou não contrata, porque não está alinhado com o que você pensa. E não quer dizer que o consultor seja o dono da verdade. Sim. Muitas vezes ele só tem uma visão
mais ampla, mais macro e de fora. Exatamente. Quando você está ali no dia a dia, só enfrentando um problema, você acaba ficando uma visão um pouco limitada. Então, o consultor tem essa visão de fora, já tem outras expertises, já tem outras experiências no seu segmento ou em outros segmentos que é válida. Então, ele pode contribuir na tomada de decisão, né? E é super importante realmente haver esse diálogo e alinhamento desde o início. Por exemplo, você falou, a gente conversou agora sobre a questão de, antes de qualquer ação, antes de uma estratégia, pesquisar o cliente, né? Isso. Que aí tem tudo a ver com o marketing, é o cerne do marketing. Eu não oriento nenhum cliente meu a tomar uma ação. Já teve cliente que já fez, já, escondido de mim, depois ficou sabendo, veio falar comigo, rapaz. Mas de boa, né? São todos meus amigos, graças a Deus. Mas assim, eu não oriento a isso. Eu oriento vamos olhar o cliente. Então, a pessoa que está falando comigo, ela já sabe disso. Se você não concorda, se você acha que dá para tomar ação pelo seu insight, então não sou eu o seu consultor. Por exemplo, acho que é bem por aí. Isso tem tudo a ver com segmentação. Sim, Né? segmentação. Segmentar. É importante essa questão de não se limitar a uma única coisa, é ao mesmo tempo você traçar um caminho e persistir naquele caminho. Né? Dar maturidade, dar tempo para maturar aquela Perfeito. estratégia, aquele caminho, porque senão também não vai ser... você não vai conseguir colher, vai ter tempo suficiente para colher os frutos. Né? Acontece às vezes em algumas empresas viverem de teste. No marketing nunca não tem uma resposta concreta para tudo, né? Depende muito do momento, da situação da empresa, da economia, do perfil do cliente que muda o tempo todo, a sociedade, né, em plena transformação. Então não existe uma verdade absoluta. Mas também existe um tempo necessário, um tempo mínimo, para que aquela ideia, para aquele negócio vá maturar e possa realmente a gente começar a colher os resultados. Então é preciso ter esse equilíbrio para que a gente não possa nem pisar no freio antes demais, nem acelerar quando já deveria ter brecado, né? Deveria ter pausado. E às vezes, uma coisa interessante, chegando aqui um pouco em empreendedorismo, né? Saindo um pouco mais para chegar em empreendedorismo. Tem um fenômeno que eu criei o nome, mas esse nome não tem nenhuma base. O nome não tem base científica, né? A ideia tem. Que é um fenômeno que acontece com os empreendedores, que é a ampliação da ideia. O que é a ampliação da ideia? Isso acontece muito, 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 muito. O cara tem uma ideia, um projeto, um negócio que ele quer abrir. Qualquer negócio, não estou falando de uma grande startup que vai virar milionária, não. Salão de beleza, uma barbearia, ou uma grande startup vai virar milionária. Qualquer uma dessas coisas. Ele tem uma ideia. E aí ele vai, desenha, avalia, analisa e tal. Quando está tudo pronto para abrir, aí ele volta atrás e pensa, poxa, mas se fosse de tal jeito? Aí ele dá uma ampliadazinha na ideia. Aí ele organiza isso aqui. Aí ele, mas se... Ele está sempre aumentando um pouco, na verdade é o subconsciente dizendo, não vai agora não. Pode ser que não dê certo. Então, o que eu diria e a gente usa muito isso, o mínimo produto viável, o MVP. Né? O MVP. Pega a tua ideia e aplica do jeito que você tem como fazer. É isso. Então, assim, já falou de pesquisa, né? Poxa, legal, então eu tenho que me organizar, estruturar para fazer essa pesquisa de persona. Você falou algo fantástico. Vai lá ouvir teu cliente na ponta. Já começa a fazer mudança. O que eu posso fazer amanhã em relação a marketing? Vai lá ouvir teu cliente. Uma coisa simples, ó. Pega um papel, uma caneta, uma prancheta. Aí tem gente que vai dizer, mas é melhor num tablet. Mas você não tem o tablet. O gravador de celular. Gravador pede de autorização, conversa com o cliente. Cara, eu podia ter uma dúvida com você. Tudo bom? Eu sou o Alexandre, eu sou o dono aqui dessa livraria, por exemplo. Eu podia conversar 3 minutos com você? Todo mundo quer conversar com o dono. Rapidinho, 5 minutinhos. Beleza. Não, eu queria só saber se faltou algum produto, tal. Tem alguma coisa que você queira... Tal. Você comprou outra livraria, por acaso? Ah, obrigado. 3, 4, 5 perguntas. Anota, grava. Qual o gênero que você mais compra? Qual o gênero que você mais compra? Por que você vem na livraria? Por que você não compra pela internet? E aí faz algumas perguntas. Que perguntas? As perguntas que você já quer saber. Pronto. Está resolvido. Tem um exemplo de alguns anos atrás, a gente estava atendendo uma pronta entrega. E aí, nosso objetivo era captar revendedoras, sacoleiras para vender as roupas, né? Enfim, começamos anunciando, realiza o sonho de fazer uma viagem, realiza o sonho de comprar uma casa própria, de morar na praia, essas coisas.
E a gente tinha o resultado, mas era muito pequeno, né? Não era o suficiente para alavancar o negócio. Aí, vamos dar uma pausa. Não está funcionando tão bem como a gente imaginava. Aí eu passei uma semana no salão da loja. Prancheta, papel impresso na impressora mesmo da empresa. E aí conversava. Qual a sua motivação? Quanto tempo você começou? Como você começou? Como você conheceu? E aí, quando falava motivação, não era uma viagem dos sonhos. Era pagar a escola do filho do mês. Era não depender do esposo, ou era mãe sozinha e queria sustentar a família. Era fazer o aniversário do filho. Teve uma delas que me mostrou o álbum. Olha, eu tinha um sonho de fazer o aniversário do meu filho com esse tema. E depois que eu comecei a trabalhar, a revender, eu consegui executar esse sonho. Então, assim, a gente começou a mudar o direcionamento das campanhas, né? A partir do olhar do cliente, e o resultado veio. Você agora me chamou para cá para fazer uma entrevista, mas você disse tudo agora. Você que disse tudo. Isso que você falou é marketing puro. Simples. Simples. Você começou, a equipe começou a fazer uma campanha travada, truncada. Por quê? O dono ou a dona da pronta entrega. Para pronta entrega, botou o que estava na cabeça dele. Eram as ambições deles. A ambição dele. E não do cliente. Viajar. Exatamente. Mas a cliente dele não quer viajar. A cliente dele quer fazer a festa temática do filho. Que o sonho dela é essa. É isso que ela quer. O sonho dela é esse. Aconteceu uma coisa semelhante com a gente, que foi isso chama-se miopia de marketing, né? Exatamente. Na ponto de vista teórico. Que é o seguinte, em todos os nossos clientes, dizer todos é perigoso, mas tem sido todos até agora, vamos dizer assim, querem uma única coisa: parar de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e não ter férias. Essa é a ambição do empreendedor. Essa é a ambição do empreendedor. Agora, como é que eu sei disso? Porque eu estou há 10 anos ouvindo empreendedor todo dia, né? Por exemplo, hoje a gente teve 5 mentorias. Então, assim, eu estou ouvindo empreendedor direto. Mas eu estou fazendo isso, mas não é negativamente, não. Eu adoro. Não, claro. É minha paixão. Bom, é muito bom. Eu fiz assim, parece que eu não gosto, mas eu adoro. Mas, assim, não é vender mais. Claro que ele quer vender mais, mas não é isso que ele está... Ele não está buscando isso. Aconteceu uma coisa muito interessante com a gente. Uma vez eu fiz uma reunião com clientes. Você já participou de uma, né? Eu fiz uma outra ano passado. E aí tinha um cliente nosso, um aluno desse curso, inclusive, que eu falei que a gente fez no início da pandemia. E aí eu nunca tinha visto esse cara. Nunca vi ele. Só online. E aí eu fiz esse evento e eu chamei ele. E ele foi. E ele me perguntou: posso levar minha esposa? Pode, não tem problema. É um prazer conhecer a sua família. Então. E aí ela chegou lá junto com ele. Eu pedi para todo mundo se apresentar, assim como a gente fez naquele. E aí ela se levantou e disse: professor, eu queria me apresentar também. Posso? Disse, pode, com certeza. Aí eu sou fulana, sou esposa de fulano. E eu vim aqui porque eu queria lhe agradecer. Eu disse a ele que o dia que ele fosse lhe conhecer, eu queria ir junto. Porque eu queria lhe agradecer, porque você salvou o nosso casamento. Mas tocou meu coração. Nunca passou pela sua cabeça isso, Nunca. né? O professor que estava do lado quase que chora, que eu tinha convidado uma pessoa para dar uma palestra. Ele quase que chora. Ele, pelo amor de Deus, nunca passou pela minha cabeça. Mas porque a gente não tinha um minuto junto. Mas a partir da mentoria que ele fez com você, agora ele tem um final de semana. Tu quer dizer que eu salvei o casamento? Quem salvou o casamento foi ele. Mas é processo, é metodologia, é forma de trabalhar, é organização de processo, é diminuir cliente que não tem futuro, ele demitir esses clientes, é aumentar o valor do ticket para poder ter clientes mais... são estratégias. Não é que eu salvei o casamento do cara. Mas no final das contas, ele teve tempo para passear com a esposa no final de semana. Ele foi ver a apresentação, coisas que ela me contou, né? Foi ver a apresentação da filha deles. Ganharam até um interessante, eles ganharam um prêmio em alguma coisa que eles fizeram, de um voucher de um hotel aqui em Natal. E aí foram, mandaram foto. Então a gente conseguiu ter um final de semana. Legal. É isso que o empreendedor busca. E aí o cara vai fazer o quê? Vamos fazer um curso aqui para vender mais. O cara não quer vender mais, não. O cara quer ter tempo com a esposa dele. Então é um pouco da história da pronta entrega. E certamente esse empreendedor, ele hoje produz muito melhor. Muito.
muito melhor. Né? Com a cabeça ganha muito, mais, inclusive. Com a cabeça muito mais aberta, com espaço, né? Porque o tempo ocioso é muito importante para você refletir, amadurecer uma ideia, para você absorver uma nova informação, um novo conteúdo. Então, certamente ele estava ali no dia a dia sufocado e hoje, com os processos, com a sua ajuda, a mentoria, ele conseguiu estruturar isso melhor e aí ele tem um tempo que é necessário para o descanso, para poder olhar o negócio que ele não conseguia parar para fazer. Aí, marketing. Eu coloquei dentro da mentoria algo que eu fazia de maneira subjetiva, sem entender. Eu coloquei gestão do tempo, dentro do que eu conhecia, dentro do que eu podia colocar, né? Eu coloquei processo. A partir do olhar do cliente. A partir do olhar do cliente. Né? Eu coloquei tudo isso. Eu coloquei, inclusive, teve uma época que eu estava numa campanha que era empreendedorismo com qualidade de vida. Uhum. A partir desses depoimentos. A partir de um cliente que me ligou agora no São João. Ele me ligou no Pingo do Meio-Dia, do lado de Mossoró. Ele me ligou de lá. E disse, Alexandre, é a primeira vez que eu tenho um dia de folga. Eu estou aqui no Pingo do Meio-Dia. Eu pensei, rapaz, o cara pegar o dia de folga para o Pingo do Meio-Dia. Mas o povo gosta, né? Eu prefiro de noite, mas... E eu digo, rapaz, mas como é que o slogan passou a ser empreendedorismo com qualidade de vida? A partir do olhar do cliente. Isso é marketing. Puramente. É a partir do olhar do cliente. Isso pode acontecer, como a gente já deu exemplo, no balcão, conversando com o cliente. Pode ser também no digital. O digital, diferente de uma mídia, de uma campanha offline, você distribui panfleto no semáforo, você não sabe quem está pegando, qual a motivação da pessoa, se a pessoa leu, se jogou, se aquele que recebeu no carro tem um perfil de comprar do seu produto ou não. Mas no digital você tem essa possibilidade. Você sabe quantas pessoas viram. Primeiro que você filtra, né? Vamos começar do início. Você consegue filtrar para quem vai aparecer aquele anúncio, aquela campanha. Onde, quando, quais são as preferências daquela pessoa. Se a gente está falando de um post patrocinado, uma campanha no Google, no YouTube. E aí depois que essa campanha está ao ar, nas primeiras horas você já consegue ter um feedback. Quantas pessoas estão visualizando, quantas pessoas estão assistindo, se é um vídeo. As pessoas estão assistindo 40% do vídeo. Quando chega em 40%, todo mundo sai. Então, naquele vídeo ali tem alguma coisa que pode ser melhorado. Você começa a ter vários indicadores. As pessoas assistem, clicam, mas não fazem cadastro. Clicam, fazem um cadastro, mas não vem à loja. Aqui que faz o cadastro e não compra o produto online. Você pode mudar durante a campanha, né? Durante a campanha. Que é exatamente o adaptativo. Exatamente. Segue a linha mestra, mas e muda. Com o funil de vendas, você consegue avaliar. Está sendo bem visto, está sendo bem clicado, as pessoas fazem cadastro, mas não compram. Então, talvez eu esteja mirando o público errado. Talvez meu produto não esteja adequado para aquele momento. Talvez a minha qualificação, que no digital você consegue qualificar também. A mesma coisa que um atendente pode fazer num balcão, né? Perguntar, essa calça que você vai comprar, esse tênis, esse calçado, é para uma festa, é para um trabalho, para o dia a dia, e ali qualificar, direciona melhor o produto. No digital você também consegue através de um formulário, por exemplo, através de um vídeo, através de perguntas-chave que ele vai lá e seleciona. Então talvez você esteja atirando no público e acertando o outro, né? E aí você consegue, a partir das informações que esses indicadores lhe apresentam, trabalhar uma nova campanha, trabalhar novos argumentos de vendas, trabalhar as objeções que você identifica e ter muito mais resultado. Né? Cara, eu estava aqui olhando no celular só para dizer uma coisa para você. Eu tenho um cliente que ele é seu cliente a partir de pouco tempo. Pouco tempo, Não sei exatamente. Eu pedi o feedback do seu trabalho. E ele falou aqui, fantástico. Ele disse, indicaria para qualquer pessoa. Tem amplo entendimento de marketing, utiliza as ferramentas de gerenciamento de tráfego perfeitamente e acompanha os números de perto. Agora, esse cara entende número. É um cara que entende de número e é um cara decepcionado com a agência. Até então. Até esse momento em que você começou a trabalhar com ele. Só para lhe dar esse depoimento, que eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha lhe dito, porque eu fui pedir o feedback dele. E ele disse exatamente isso aqui. E é um cara que eu já venho conversando com ele, e é um cara decepcionado com a agência. E olha que é um cara franqueado. Então ele tem, sabe do que eu tô falando, né? Sim. Então ele tem
apoio lá de cima. Do marketing nacional, né? Marketing nacional, mas ele já tentou com agência, já tentou com autônomo, já tentou contratando uma pessoa para dentro, de todo jeito. Mas as pessoas fazem ações de marketing. Aliás, fazem ações de propaganda, não fazem uma estratégia de marketing. E você foi o divisor de água dele, no ponto de vista de percepção de uma agência. Olhar para uma agência e entender se vale a pena ou não vale. A gente estava discutindo em outro episódio, né? Justamente essa questão do olhar da agência, né? Muitas vezes é superficial, muitas vezes é olhar só para a comunicação, quando, na verdade, dependendo do perfil da empresa, precisam olhar um pouco mais de marketing, né? Então, assim, o post está bonito, mas esse post conversa com o seu cliente, né? Então, esse post vai atrair o cliente para esse produto que você quer vender ou para outro produto que não é o momento dele comprar ainda. No caso de uma escola, né? É um pré-requisito ter tal base para poder iniciar essa formação. E aí você está alcançando um público que não tem essa base ainda, ou que não tem essa motivação, que não tem a urgência, às vezes, né? Tem produtos, aí você sabe muito bem, que tem demanda, tem produto que não tem demanda, né? Que só um parêntese, é muito melhor você anunciar no Google por esse produto que não tem demanda do que no Instagram. Uhum. Né? Geralmente, alguns tipos de serviços, as pessoas não vão buscar no Instagram. As pessoas vão buscar no Google. Eu quero fazer isso. Eu quero, por exemplo, limpeza de estofado. Você não vai pesquisar qual o melhor Instagram aqui de limpeza de estofado. Você pode até identificar lá, gostar e entrar em contato. Mas, geralmente, você está decidido a fazer o serviço, você vai no Google. Então, é interessante, tudo parte do cliente e termina no cliente. Exatamente. Resumindo essa... Mas que fique registrado que você mudou a percepção do cara quanto a uma agência. Que bom, fico Isso feliz é importante porque a em gente falou contribuir. antes. Tem que olhar pra gente, você falou, ele acompanha de perto o João, mas eu imagino que em algum momento você até direciona ele pro outro lado. Cara, não é por aqui como você tá fazendo. E é isso que a gente precisa, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu em alguma situação. Então, isso aqui não vai ser interessante para você. É isso, tem que ter esse olhar do cara que tá de fora, que é especialista. Exatamente. Não tem nada a ver dizer isso, né? Mas eu quis trazer porque... Não, mas fico feliz aí, é importante esse feedback. E a queima-roupa, assim, não estava esperando, exatamente, por isso que eu disse. Mas é válido. Mas é legal. E assim, a gente olhar pro marketing nesse ponto de vista. Eu tive um professor, que hoje é um grande amigo, um parceiro, que algumas pessoas devem conhecer, chamado Manuel Veras, lá da UFRN. E ele foi a primeira pessoa que me virou uma chave que é simples. Porque as coisas são simples. Tem um cara aí na internet que ele diz assim, grandes portas se mexem com pequenas... Esqueci o nomezinho agora, eu fui falar a frase e... Me fugiu também. Né? Aquela roldanazinha que fica ao lado da porta. E é isso, a porta gigantesca, quando você vai ver, 3, 4 roldanazinhas que você vira. Então são coisas simples. O que ele falou para mim? Planejamento, execução, monitoramento junto com a execução. É um processo. Isso. Mas o segredo está aqui, monitoramento junto com a execução. Que foi o que você falou sobre acompanhar as métricas do marketing do ponto de vista quando está falando de canal digital. É monitoramento junto com a execução. Não é planejamento, execução e no final monitoramento. E aí, deu certo a campanha? Não. É junto com a execução. Começou a rodar uma campanha, como ele falou de você aqui, vai acompanhando os números. Você falou aí, o vídeo só está dando 40% de visualização. Por que a galera para o vídeo antes da metade? Não precisa esperar terminar os 15 dias da campanha. Já para ver. Se for o caso, baixa o vídeo, edita, tira alguma coisa, muda, faz outro vídeo, vê o que está acontecendo. E geralmente a gente faz o teste AB, que é a mesma imagem com um texto diferente. Às vezes uma palavra faz toda a diferença. Então isso é uma coisa importante para o empreendedor. Criou uma estratégia, não vou nem falar em planejamento, acho que é grande, mas criou uma estratégia, monitoramento durante a execução. Vai acompanhando de perto. Fiz isso, não deu certo, fiz isso, deu. Isso vale para produto. Poxa, eu vou lançar um produto novo aqui na minha loja, no meu varejo. Lança esse produto, bota ele lá na frente. Não está dando certo, não está vingando. Poxa, vê quais são os produtos que pode fazer venda cruzada, não casada, que é aqui, mas cruzada. E joga lá para a prateleira. Ou então não está rolando. Quer dizer, vai acontecendo durante. É
Comece na veia, vai Exatamente. acontecendo durante o processo. Testando, monta uma Vai ilha testando, com produtos agora tudo com afins, dados, né? Exatamente. Tudo com dados. Fiz a campanha, não deu certo, montei uma ilha ali diferente, poxa, começou a funcionar. Então, segura aqui. E por que começou a funcionar? Começou a funcionar porque estava mais no centro da loja, chama mais atenção. Próxima campanha eu já tenho essa lição aprendida. Então, as informações estão aí. É só a gente... Assim, o instinto é importante, mas acredita um pouquinho menos no instinto e mais nos dados. Não, e muita Vale a gente tem a pena. visão de que marketing é criatividade. Também. Mas cada vez mais é análise de números. Análise de números. Análise dados, de números. Dados, total. Mas a gente está caminhando para o final. Oh, A hora passa rápido, mas com certeza você estará aqui em outras oportunidades. é um prazer. Cadeira cativa. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o programa Acelera Marketing, mas que você fique à vontade para falar qualquer dica, mesmo que não esteja relacionado com o tema desse episódio. Certo. Qual a sua dica para o empresário acelerar o marketing dele a partir de amanhã? Como você falou, vou seguir essa sua referência. Qual seria uma dica assim, prática para que o empresário que está nos assistindo, está acompanhando, fazer e de repente virar uma chave? Tá, eu vou, como padrão, falar 3, certo? Vamos lá. 3 sequenciais, só para seguir o padrão. O que eu faço a partir de amanhã em relação ao marketing da minha empresa? Primeira coisa que você vai fazer. Olha o teu leque. Eu estou partindo do pressuposto que o cara já está... Eu estou partindo do pressuposto que você já entendeu de que marketing precisa olhar o cliente. Você vai fazer na sua cabeça. Ele assistiu até agora, ele já até entendeu. agora, né? Então vamos lá. Baseado no que você ouviu do seu cliente, primeira coisa, reflita sobre os seus produtos. Será que você precisa ter todos esses produtos para oferecer? O que isso tem a ver com marketing? Tudo. Porque quanto menor o seu leque, mais capacidade você tem de fazer de maneira incrível. Imagine um salão de beleza que só faz um produto. Aquela mulher é expert. Dá para fazer só um? Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, quais são os produtos que não saem, que o seu cliente não procura, que não tem a ver? Primeira coisa é essa. Então, olha os produtos da sua empresa e olha desses produtos quais valem a pena continuar. Primeiro ponto. Segunda coisa, olha o que você tem feito do ponto de vista de propaganda, de campanhas, né? E aí tem o digital, e aí tem o físico, e aí tem a propaganda tradicional, que é o panfleto, que é a TV, que é o rádio. O que está conversando com o cliente, de fato? De fato, vai lá e conversa com o cliente. E o que não está atingindo? Faz essa reflexão. Terceiro, você olhou o produto, você olhou comunicação, né? E aí vem a terceira coisa nesse tripé. Tudo aquilo que não está atingindo o seu cliente, você vai descartar. Descartar completamente. E você vai começar a olhar para aquilo que atinge o seu cliente. De maneira prática, você tem um restaurante, uma lanchonete, e aí você vende pizza, açaí, pastel, sanduíche, panqueca, crepe. Precisa? Eu aposto que nenhum deles é o melhor da cidade. E se você vendesse só pastel? E se você vendesse pastel e açaí? Concentrar energia, Concentrar energia em ser o melhor, em ser a melhor pizza da cidade. E não a lanchonete que vende pizza e mais uma ruma de coisa. Produto. Do ponto de vista de comunicação, está gastando dinheiro com um monte de coisa, para tudo e olha só para aquilo que realmente dá resultado. Como é que você sabe disso? Muito simples, pergunta para o seu cliente. Como você descobriu a minha loja? Todo mundo responde. Porque eu vi um outdoor. Então, para de distribuir panfleto. Estou dando exemplos aqui. Então, o que não vale, descarta. Esses são os 2 pilares aqui, tá? Mas como terceiro, para seguir o meu padrão, então falei de produto, falei de comunicação. Aí eu vou dizer agora o crucial. Pega o teu celular, quem já falou sobre isso, pega o teu celular e analisa os clientes que estão mornos. Alguém que já comprou de você uma vez é um cliente potencial. Ele compra o seu produto. Agora, ele não compra de você. Então, em vez de ficar gastando dinheiro com um monte de propaganda que você não sabe se vai dar certo, porque você não está fazendo uma estratégia completa, pega o teu celular e investe um pouco do tempo. Invista no público morno, mas invista diretamente. Opa, fulano, tudo bom? Gaste tempo com 10 clientes, mas fale direcionado. Então, fechar aqui. Aperfeiçoa o leque de produtos, aperfeiçoa a comunicação
e vai atrás dos clientes mornos. Bacana. Muito obrigado, Alexandre. Sua participação, a primeira de muitas. Prazer grande. Né? E obrigado você também que nos acompanhou até agora. Fique à vontade para nos acompanhar nas redes sociais. Lá terá um material exclusivo. E até o próximo programa. Até mais.